semana do Dia das Mães, e eu tô passando aqui para deixar registrado o meu feliz Dia das Mães para todas vocês. Que Deus continue abençoando, fortalecendo, dando graça a cada uma de vocês. Sintam-se abraçadas por mim neste dia tão especial para nós mães, né? Durante essa semana eu estive meditando em uma passagem da Bíblia sobre Eunice e Lloyd, mãe e avó de Timóteo, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve reflexão sobre o que eu estava lendo durante essa semana. Ao ler a história, nós vamos ver que o pai de Timóteo, ele não era cristão, mas a sua mãe e a sua avó, elas serviam a Deus. Então, assim, ele não tinha uma figura, né, assim, paterna, temente ao Senhor para poder se espelhar, mas ele teve uma mãe e uma avó temente ao Senhor, que serviam a Deus, que eram verdadeiras mulheres de Deus, de oração, de obediência, e elas puderam influenciar Timóteo da melhor maneira que uma mãe, que uma avó pode influenciar um neto, um filho, né? Elas influenciaram ele, exerceram a fé em Deus, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa passagem, e me veio assim, né, na cabeça, qual será a influência, a referência que nós, como mães, estamos passando para os nossos filhos? Será que os nossos filhos têm visto Deus em nós? Será que os nossos filhos têm visto nós buscarmos a presença do Senhor? Será que os nossos filhos nos enxergam como verdadeiras mulheres de oração, verdadeiras mulheres tementes ao Senhor, obedientes à sua palavra? Né, que os nossos filhos possam achar em nós o que Timóteo achou na sua mãe, na sua avó, né? Que eles vão nos ver errar sim, porque nós somos suscetíveis a erros, né? Mas que eles possam nos ver também, mesmo quando errarmos, que eles possam nos ver nos arrependendo perante ao Senhor, e que eles venham saber que nós temos um Deus fiel e poderoso e misericordioso para nos perdoar quando nós nos arrependemos, né, dos nossos erros. Hoje em dia nós vemos muitas mães que elas querem o título de mães, mas elas não exercem a função mesmo de mãe, né? Porque ser mãe demanda muito tempo, demanda muito trabalho. Todas nós sabemos, né, disso, e elas não exercem a função na essência da palavra de ser mãe. A parte de educar, de ensinar, de ensinar nos caminhos do Senhor, essa parte elas terceirizam, né? E assim, para nós como mães, é muito bom nós vermos os nossos filhos formados, nossos filhos falando em outros idiomas, os nossos filhos sendo bem encaminhados na vida, com bons empregos, viajando pelo mundo. Isso é muito bom, com certeza, só que não é o primordial. Eu acredito que o primordial para uma mãe é ver o seu filho na presença do Senhor, porque senão de nada vale. Do que adianta nós termos nossos filhos bem empregados, estudados, falando várias línguas, sendo que estão fora dos caminhos do Senhor? Não é válido, né? O maior presente para uma mãe é poder contemplar, ver os seus filhos servindo ao Senhor fielmente e sendo abençoados pelo Senhor, né? Talvez você, mãe, se sinta culpada, você carrega consigo um sentimento de culpa, de frustração por ter educado o seu filho nos caminhos do Senhor. Você fica se perguntando aonde foi que você errou, porque você ensinou o caminho, você levou para a escola dominical, você levou ele para os cultos, e depois que ele se tornou adulto, ele tomou os seus próprios caminhos. Mas eu quero te dizer que, em nome de Jesus, repreenda todo esse sentimento de culpa, de frustração, e apenas não desiste de interceder pela vida do seu filho. Não abra mão de ver o seu filho, de ter o seu filho na presença do Senhor. Não se canse nenhum minuto de clamar a Deus pela vida do seu filho. Pode ter certeza que o Senhor visita ele onde quer que ele esteja. Eu falo filho, mas seja filho ou seja filha. Ou talvez você é avó que tenha um neto, uma neta também. Não se canse de interceder por eles, não abra mão. Eu até falei sobre isso também no nosso culto de mulheres em março. As irmãs que estiveram presentes, acredito que vão se lembrar.
você mãe, você avó, você é uma autoridade espiritual dentro da tua casa. Então não permita que o inimigo roube a tua alegria, roube a tua bênção. Clame ao Senhor, busque, jejune a Deus por eles e apenas aguarde o momento de Deus trabalhar na vida deles. Seja perseverante na oração. Timóteo, ele foi um homem, ele foi um jovem, exemplo para aquela época, para a geração daquela época que ele vivia. Ele era um homem, um jovem temente ao Senhor, obediente à sua palavra, de boa conduta, né, de boa índole, e ele foi um exemplo para a sua congregação, para a sua comunidade onde ele servia. E eu creio que Eunice e Lloyd se orgulharam muito de ver o homem que ele se tornou, um homem temente a Deus, né? Um homem que pregava a palavra, um homem fiel aos propósitos do Senhor. E isso, talvez Timóteo foi o primeiro homem daquela família que se tornou, né, cristão, eu não sei, mas ele foi um exemplo, e isso é o que eu quero deixar para vocês. Ele foi um exemplo, e isso porque, primeiro porque Deus tinha um propósito na vida dele. E segundo, porque ele teve uma mãe e uma avó que não se cansaram de ensinar, de interceder e de ser referência para ele, para aquela geração. Que nós, mulheres, mães, venhamos ser como Eunice e como Lloyd, referência para os nossos filhos, referências de mulheres de Deus, de mulheres de oração, de se arrepender quando errarem e saber que temos um Deus misericordioso para nos perdoar e que a graça dele nos alcança, né? E que nós não venhamos ser simplesmente mães, mas que nós venhamos ser mães espirituais para os nossos filhos. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a cada uma e uma boa semana para todas nós.